Olá, eu vou conversar com um empresário de vários setores, um empreendedor, um ativista cultural, um defensor da cultura popular. Estou falando sobre o seu Gilberto Rezende. Seu Gilberto Rezende, que também é conhecido como Gilberto da Casa do Folclore. Seja muito bem-vindo ao programa Movimento, seu Gilberto. Eu fico muito satisfeito, Vacília, de estar aqui e poder, ao seu lado, dizer alguma coisa exatamente do que você disse sobre cultura. Esse aí, para mim, é um assunto que eu tenho o maior prazer em poder discorrer sobre ele. Quando o senhor fundou a Casa do Folclore e foi batizada com esse nome, qual que era a sua perspectiva? O senhor pensava era mesmo dar essa movimentação do folclore lá? Era uma questão empresarial, uma questão cultural? Não, exclusivamente cultural. Tanto que por 10 anos seguidos, nós só fazíamos encontros culturais. Catira, Folias de Reis, todos os festivais que terminavam, nós íamos para a Casa do Folclore para comemorar, para gravar. E a questão das empresas começarem a pedir emprestado a área para fazer os eventos de natureza particular deles, eu nunca liguei para isso, mas acontece que eles começaram a abusar, ou seja, no sentido de estragar a área. Então aí nós colocamos um buffet para dizer, olha, podemos fazer, mas aí só se for com o nosso buffet. E acabou isso, eles continuaram fazendo, acabou então sendo forçados a transformar a Casa do Folclore, que era uma única e exclusivamente casa para eventos culturais, numa casa de eventos também. Mesmo assim, nós continuamos a fazer o nosso folclore com menor intensidade, mas você vê o seguinte, não faz uma semana nós fizemos a última reunião com os violeiros no sentido de montar uma associação dos violeiros. Em maio nós fizemos o grande Festival Nacional de Catira, o segundo festival. Quer dizer, nós nunca paramos realmente de fazer folclore dentro da Casa do Folclore. É mesmo com esse redirecionamento, né, que às vezes é comum, mas não perdeu a característica. Não, de maneira nenhuma. Quer dizer, e eu até brinco com meus sócios, meus companheiros dentro da Casa do Folclore, que eu dou preferência entre uma data de festividade e uma data cultural. Eu prefiro a data cultural, porque essa fica marcada para o resto da vida. E a outra social, ou essa de eventos, você pode ser feita no outro dia e não tem importância. Você não pode, por exemplo, ver um Tião Carreiro em Uberaba. O homem já morreu. Imagina se eu não tivesse levado a Casa do Folclore. Hoje eu não teria oportunidade. E a festa não, você pode fazer hoje comigo, né? Ou com outras pessoas, permanentemente. Então, a cultura tem preferência. A cultura popular, ela vem da manifestação do povo, não é uma cultura que ela é formada dentro da universidade, não é uma questão assim acadêmica. E quando foi que isso, o senhor tomou gosto para isso? Foi lá nas suas raízes mesmo, da infância, que o senhor voltou para atuar na cultura popular? O senhor tem um acervo muito grande. Olha, Vacília, para te dizer a verdade, eu tinha 5 anos de idade e eu já gostava de Folias de Reis. Eu gostava de ir para a fazenda exatamente no Natal para ouvir os tambores, para ouvir as caixas, para ouvir a cantoria. Toda a vida eu gostei. Então, quer dizer, eu acho que já faz 75 anos que esse gosto se manifestou, correto? É interessante que ele manifestou de dois lados, um na área cultural popular e outro na área clássica. Quer dizer, eu acabei, então, me enveredando que eu até brinco com as pessoas, música para mim é 8 ou 80. Ou é 8 é popular, folclore, catira, folia, viola, né? Música raiz, ou então 80. Aí então é ópera, sinfonia, concerto, sonata, já é outro estilo de música. Agora, do 9 ao 79 eu não entendo nada. E esse apelo, esse fascínio pela essa parte mais erudita, elas combinam bem, sobre o que elas estão aí, 8, 80, elas são nos extremos. Muito bem, mas combinam muito bem. Ainda ontem eu coloquei, por coincidência, ainda ontem eu coloquei, eu tenho um grupo de difusão da cultura no Facebook. Eu coloquei 2 músicas que têm a mesma moldura. É claro, uma era de Puccini, que é a área Nessun Dorma da ópera Turandot, correto? E uma de Moacir Franco, que era Eu Nunca Vou Te Esquecer. Ou seja, ele compôs uma melodia e fez uma moldura com essa área de Puccini. Olha,
uma música popular e todo mundo acha lindíssima a música, nunca vou te esquecer, né? Você o conhece. Conheço. Então, e o Nelson Dorma é essa música, correto? Então, você vê que não há muito estranho. Na ópera, por exemplo, de Cimarosa, até a obra-prima dele, chama-se O Matrimônio Secreto. Tem uma área que é quase que idêntica a uma Folia de Reis. Quer dizer, você fala, bom, a Folia de Reis é que copiou, mas eles nem conhecem ópera, como é que eles vão copiar? Entendeu? Então, são muitas as coincidências ligadas à área cultural e à área clássica e à área popular. Vamos dizer o seguinte, para ser até mais abrangente. A área clássica, ela veio do popular. Beethoven, Mozart, Haydn, seja quem for, até Wagner, que é o alemão, eles buscaram na mitologia, o caso do Wagner, né, alemã, a grega, romana, mas que foi incorporada pelo germânico. O Beethoven buscou na Sexta Sinfonia, por exemplo, até canto de pássaro, né? Todos eles buscou na música popular para fazer a sua música clássica. Existe uma ópera chamada Ópera dos Malandros, uma das primeiras que foram feitas de Gay. Ela todinha, área por área, é nada mais, nada menos do que folguedo popular. Então tem muito que a ver entre o clássico e o popular. Muito. A continuidade uma da outra. Você não sabe quando termina uma, aonde começa a outra. Essa que a gente percebe. E dentro da popular, vamos falar aqui, por exemplo, da Folia de Reis e do Catira. Você tem uma preferência por onde? Será um catireiro, assim, no sentido da dança, da manifestação? São coisas bem distintas a nível de apresentações, né? Por exemplo, tem uma natureza religiosa, né? Uhum. E a outra... Que é a Folia de Reis, né? É a Folia de Reis. Tem certas pessoas que até nem gostam que fala que é um folclore, ela é apenas uma religião para os foliões de reis. E já o Catira, não. O Catira é uma música popular que na época era tão popular quanto é hoje, uma modinha, um bossa nova, porque não existia nada, né? Vamos remontar aí. Primeiro, o Catira surgiu ainda do tempo que São Paulo começou a ser desbravado através aí dos jesuítas, ensinando os índios a rezar através da dança de roda dos índios e através da viola portuguesa. E isso foi incorporado pelos desbravadores e acabou, por exemplo, aqui na região nossa, há 150 anos, nós temos registro de catira, porque era a única dança onde é que se podia ser feito em comemoração a alguma coisa, que não existia mais nada. Não tinha rádio, não tinha televisão, ninguém conhecia nada, não sei exclusivamente isso. Então, trazia-se de fora o estilo, aqui se produzia as músicas, se produzia as letras e se fazia, então, grandes composições, como o Catira dos Borges, por exemplo, não cantava a moda deles, eles cantavam a moda de Manuel Rodrigues da Cunha, que fez mais de 300, correto? Era o campeão dos catireiros. Mas em Gualaíra tiveram centenas, não é dezenas, não, centenas. Eu consegui fazer consegui 90 e poucas músicas desse Manuel Rodrigues, consegui mais umas 100 e tantas músicas de outros, e cheguei até a fazer um livro que chama Catira, realmente, a poesia do sertão, para mostrar que aquilo era uma coisa tão natural quanto é hoje nossa aqui, uma música sertaneja, universitária, por exemplo, né? Ou um samba, não existia nada daquilo. Né? E era nobre, o Catira era dançado na sala de visita do fazendeiro, enquanto que o bailezinho era lá fora, debaixo de uma tolda, né? Uma sanfoninha, os casais ali, mas o Catira não, o Catira era coisa mais solene, mais requintado, né? Então, quer dizer, o fazendeiro dançava na sala e o pobre dançava na poeira, tanto que tem até as modas do Vieira Verim, que vai, né, levantar a poeira no chão, dançar descalço no meio do chão. Hoje nós usamos tabrado, usamos botina, usamos fardamento, ou seja, sofisticamos uma coisa que era natural, popular. E assim é a vida. Todas essas vivências no meio da cultura, o senhor também foi fazendo ricos registros de imagem, né? O senhor tem ideia de quantas fotos o senhor tem? E quantos vídeos o senhor tem catalogado?
Eu tenho, sim, porque eu sou organizado, então eu tenho. Vamos lá, entre Folias de Reis e Catira, eu devo ter 600 horas de gravações. Em outras manifestações, que eu toda a vida acompanhei Barretos, acompanhei Olímpia, acompanhei outras manifestações até fora do Brasil, então eu tenho mais quase 1000 horas, vamos chamar assim, de gravações só na área folclórica. Então, eu tenho soltado isso através do Facebook e eu espero que em 20 anos eu possa terminar de fazer, de colocar, se eu viver até lá. Se eu não viver, meus filhos vão colocar o resto das coisas que eu tenho. Mas não adianta guardar, eu estava guardando isso para colocar no museu, mas o mofo, né, o tempo vai comendo e a gente já perdeu bastante coisa e eu espero que daqui para frente, uma imagem melhor ou imagem pior, nós vamos soltando. E é interessante, uma pessoa se ver 30 anos atrás, se ver 40 anos atrás, né? Como é que era, como é que foi feito, como é que é o casamento dela, né? Essas coisas a gente tem guardado e isso agrada muito. Isso demonstra que o senhor é muito organizado, né? E em termos de foto também, o senhor tem a sua organização? O senhor tem quantas imagens mais ou menos? É verdade que o senhor tem cerca de 70 mil imagens? Eu tenho 75 mil fotos. São fotos toda Como você vai fazer nesse catálogo? Através do computador. Através do computador, correto? Você é moderno, tecnológico. Não. Eu tive que aprender na marra, né? Porque senão eu não poderia registrar as coisas que a gente guardou ao longo de 60 anos de trabalho dessa natureza. Então, quer dizer, toda a vida eu fui revendedor também de equipamento para escritório, então a gente aprendeu a vender para os outros eficiência, almoxarifado, arquivos, e então a gente está usando para a gente, né? Depois surgiu o computador e nós começamos então também a fazer arquivo no computador. Hoje a gente entra no Facebook, eu tenho hoje a minha página no YouTube, estou criando agora a outra também, né? No Face você tem uma da difusão da cultura, né? No Face você tem uma página da difusão da cultura. Até, eu criei lá um grupo chamado Grupo da Difusão da Cultura. Eu comecei esse ano, eu já tenho 1.650 companheiros nessa empreitada. Sinal que as pessoas também gostam, né, isso é esparramado, tem gente da Índia, dos Estados Unidos, tem de todo lugar. Que acompanha, que pode postar também. Acompanha e curtem, ou criticam, ou aplaudem, ou fazem trocam de figurinha, né? Me mandam também alguma coisa e a gente vai aumentando a coleção da gente. Isso é muito bom, isso é muito importante. O senhor atua também atua em vários segmentos na área empresarial. Da área da comunicação, de reflorestamento, enfim, conta pra gente pouco disso aí. Olha, na realidade, a minha vida empresarial ela começou em 54, mais ou menos, quando eu fui sócio do meu tio Reinaldo Rezende numa máquina de arroz. Eu trabalhava com ele na máquina, na indústria de café Reina, e eu tomava conta da máquina de arroz, então acabamos sendo sócios. E daí, em 58, eu montei a primeira empresa. Além do escritório de contabilidade, eu montei a primeira empresa distribuidora de máquina. Logo depois eu montei uma empresa distribuidora de Honda, de motos Honda, foi a primeira de Uberaba, correto? E montei também logo outra, chamada Equipe, já era para outro tipo de máquina, que a gente era revendedor exclusivo de uma, a empresa não podia vender, então a gente montava outra empresa com outro nome, com outra para revender, também a mesma coisa. Já em 1964, nós criamos então uma indústria de alimentação, que foi a fábrica de Bala Orientes, que ficou no mercado aí por 40 anos. Já em 68, nós montamos um maior grupo, a maior empresa que a gente pôde participar, que foi a Triflora, né, junto com amigos da Associação Comercial, Joaquim de Santos Martins, que já faleceu, Léo Derenonson, que já faleceu, Edson Simonetti, também falecido. Mas remanescente nós temos aí o Grupo Cancela de Itiutaba e o Hugo Rodrigues da Cunha, que também foi sócio nesse setor. Através da Triflora, nós criamos aqui em Uberaba, junto com o Alencar, que foi o vice-presidente da República, mas era nosso sócio. Zé Alencar. Zé Alencar Gomes da Silva. Criamos a Minasprac, que depois foi vendida para a Formiprac, da Formiprac vendeu para a Satipel se incorporou hoje
Duratex, que é o do Grupo Itaú. Hoje o investimento deles era 250 milhões de dólares aqui, mas na época o investimento era 25 milhões de dólares e a nossa empresa, que era a Triflora, uma empresa de reflorestamento, participou com 10% da empresa para poder fornecer madeira. É só uma curiosidade, Vacira, com relação a essa questão do por que veio para cá. O BDMG sabia do nosso potencial. Eles compraram essa indústria da Alemanha para ser implantada em Ubá, que é a terra deles, a terra do Parma, que era o sócio do Alencar, e a terra do Ivan Botelho. Mas quando chegaram em Ubá, eles verificaram que tinham 1.000 hectares plantados, mas que estava na mão de 800 pessoas, ou seja, cada um tinha 1 hectare, 2 hectares. O banco falou para eles que em Uberaba tinham 2 empresas grandes, 3 empresas, aliás, e a nossa, na época, era maior. Eles nos procuraram e viram quanto nós tínhamos. Na época, nós tínhamos já plantados 28 mil hectares. Uma empresa tinha 28 mil, contra 1.000 que tinha só 800. Aí não tem outro jeito, a não ser realmente fazer um negócio com eles. Acabamos fazendo o negócio. E através do reflorestamento, nós criamos depois, então, a Plastimina, para poder fazer embalagem plástica, né, para o grupo, e acabamos dominando no mercado. Para dizer a verdade, nós que acabamos oferecendo para 94% do mercado nacional. Você pode perguntar, mas que milagre é esse? É um índice bem elevado, né? Não é milagre, porque todas as indústrias, isso é normal, todas as indústrias queriam velocidade e capacidade de fazer produtividade, vamos chamar assim. Isso foi em que época, esses 94%? 1972. Já 4 anos após. Então, vocês tinham uma logística também muito apurada para fazer esse atendimento nacional. Como nós percebemos, quer dizer, eu percebi, junto com o Joaquim, que as máquinas trabalhavam depressa demais da conta. Resultado, ela nos trabalhar depressa demais da conta, o sistema de fabricar embalagem, ele gruda, porque não dá tempo de esfriar. Então, nós precisávamos de máquinas mais vagarosas, mais preguiçosas. Mas não existia no mercado, só existia mais. Aí, então, nós mandamos fazer. Mandamos fazer 2 de uma vez. Nós confiávamos no taco nosso. Veio as 2, logo veio uma avalanche de pedidos, nós mandamos fazer mais 18. Correto? Aí nós trabalhávamos dia e noite, fazíamos, para te dar uma ideia, 4 bilhões de embalagem por ano para atender o mercado nacional. Por ano? 4 bilhões, não é milhões, não, bilhões. Mas não parava hora nenhuma. Isso em Uberaba? Em Uberaba. Era Plastimina. Então, como a gente era também presidente de sindicato, essa coisa toda, quando via presidente e a companhia lá não queria aumentar as cotas, porque era a cota reservada, a gente fazia um escândalo, porque nós já éramos donos do Jornal da Manhã, então fazia um escândalo danado, punham no avião do presidente, o presidente era presidente da República? Da República, era o Ernesto Geisel, né? Depois foi o Médici, né? Cada vez a gente fazia essas brincadeiras. E aumentava lá, xingava a gente, mas realmente aumentava a cota, né? Cada vez que vinha um presidente no Uberaba, beleza, ele tinha uma cota maior no... Agora me fala sobre essa incursão aí como empresário da comunicação. Você já citou o Jornal da Manhã, TV também. Na comunicação, eu vou ser muito claro com relação à comunicação, porque hoje o espírito do jornal é bem diferente, mas na época não. Na época, eu sempre trabalhei na associação comercial, quer dizer, eu estou lá há mais de 50 anos. Mas na época a gente sentia que o Uberaba estava muito ligado à área agrícola e à área, vamos lá assim, pecuária, né? Era a capital do zebu. Então, os nossos prefeitos sempre foram, ou eram fazendeiros, ou eram médicos ligados à fazenda. E nós queríamos mudar um pouco esse conceito, brincando, igual falava um presidente do sindicato, nós queríamos colocar o apito da fábrica junto ao berro do boi, correto? Essa é a realidade da questão. E nós montamos, então, dentro da Associação Comercial, uma comissão de indústria. Fizemos essa comissão de indústria e tudo mais, e bom, agora não adianta ter uma comissão, a gente saber o que precisa para poder desenvolver o Uberaba, se você não tem a política para mexer. Foi, então, precisamos então ter um prefeito. E para ter esse prefeito, como é que elege o prefeito? Através de publicidade, de propaganda. Foi então onde nós compramos o Jornal da Manhã. A nossa parte, na época... Você era um sócio com quem?
O Edson Prata. O Edson Prata. Nós tínhamos, éramos majoritários, nós tínhamos 54% do jornal, o Edson tinha a diferença. Mas o Edson foi um sócio extraordinário, que ele compreendia as razões da nossa aquisição. Mas o objetivo dele era completamente diferente, era realmente administrar o jornal, como a filha dele hoje faz. A Lídia Prata, a Lídia jornalista, Prata. né? É fabulosa. Advogada. Mas enquanto eu quis mexer com política dentro do jornal, o Edson nunca nos contrariou. Sempre nos deu apoio. Foi um sócio fabuloso, um sócio formidável. Tanto que quando terminou a gestão do Carta Fina, que entrou o Wagner, como agora como prefeito, como prefeito, aí então terminamos a nossa missão do jornal. Já tínhamos 4 anos do Hugo e 6 do Silvério Carta Fina. São 10 anos, e 10 anos nós empreendemos. A cidade, eu falo eu, mas na realidade é a cidade, né? Implantou os DI, 1, 2 e 3, né? Trouxe as indústrias, quer dizer, mudou o espírito da cidade. Quer dizer, hoje nenhum prefeito entra mais, seja ele de que partido for, PTB, PMDB, seja qual que for, ele jamais vai abrir mão de ter uma Secretaria de Indústria e Comércio para buscar indústria para Uberaba. Não vai só pensar, como antigamente, que o problema do Zebu ou o problema da agricultura resolvia. Não, isso é ótimo. A pecuária e a agricultura ainda representa aí uma coisa de 40% em Uberaba. É ótimo, Uberaba precisa disso. O Uberaba é o maior plantador de milho de Minas Gerais, né? O maior município plantador de milho. Mas isso não basta, isso você não segura os jovens da sua cidade com a pecuária, porque ela traz muito pouco emprego. A agricultura, a mesma coisa. A indústria, sim, é que então, o que nós precisamos não é de uma coisa só. Nós precisamos de pilares de sustentação. O industrial, o pecuário, o agrícola e o de prestação de serviço, que hoje o Uberaba também é extraordinário, né? Essa sustentação econômica. Então, hoje o Uberaba está muito bem estruturado nessas 4 áreas, e isso é muito importante. O senhor fez uma referência à CIU, né, que é a Associação Comercial e Industrial de Uberaba. Foi na época que o senhor foi presidente da CIU? Já fui presidente em 2006, 2007. Eu nunca quis ser presidente, porque toda a vida eu queria trabalhar na CIU. Mas depois que deu alguns problemas lá dentro, e uns amigos meus estavam sendo meio prejudicados, eu falei, tá bom, vamos voltar lá para poder... Mas, na realidade, toda a vida eu gostei e gosto da CIU, que eu ainda sou conselheiro até hoje lá. É no sentido de trabalhar para a entidade, ver os macros problemas, participar desses problemas. Eu sou do tempo de frequentar a associação comercial quando se discutia se deveria ser CEMIG ou as centrais Triângulo. Você não era nascida, tinha uma torre do Triângulo aqui, ó, do Abel Reis, para dizer para o povo do Uberaba, olha, não vamos deixar a CEMIG vir, vamos deixar, né? Mas é uma bobagem. Quando você fala em grandes investimentos, você tem necessidade de grandes capitais. E votamos pela CEMIG, brigamos pela CEMIG, e a CEMIG está aí hoje, é no mundo quase, né? Em Minas Gerais inteiro, parte do Brasil, e vende energia até para outros países. Então, quer dizer, fizemos a escolha correta. Mas é só para dizer o seguinte, desde esse tempo. Nesse tempo, quem era o presidente era o Lívio da Costa Pereira, depois foi o Helmut Dornfeld, depois já o Mário, aí eu já fui como diretor para ele. Depois do Mário foi o Aurélio, eu já era secretário. E daí em diante eu fui só vice-presidente até ser presidente em 2006. Você vê, então, por mais de 50 anos de diretoria e agora mais 10 anos como conselheiro do Conselho Consultivo, né? Então, é um tempo bastante razoável. Você fala assim, eu sou desse tempo, era o meu tempo, o senhor tem 80 anos e fala disso com muita tranquilidade, né? Assim, aos 80 anos, o senhor acha que a pessoa está saudosista, tem muitos sonhos? Como que a pessoa hoje, aos 80 anos? O senhor me parece muito bem, aliás. A vida é muito interessante, viu? Que você faz projetos, faz plano, né? Primeiro é plano de estudar, depois vem o plano de casar, depois vem o plano de estabilidade econômica, né? Vamos fazer, vamos construir, e eu acho que todo mundo é a mesma coisa, a humanidade é tocada por isso. E você vai fazendo, não, eu vou fazer a minha vida, eu vou fazer. Quando você acorda, a sua vida já está feita, já passou, você já está no futuro, você não está no passado mais. Aí você passa a entender o seguinte, gente, a vida é isso, é trabalhar. A vida é isso, é constituir família. A vida é isso,
gozar com os amigos, participar da sua cidade, participar das coisas vinculadas à sua cidade. Então, eu acho que eu vivi a vida e continuo vivendo, porque eu ainda continuo, dentro das minhas modestas pretensões, por exemplo, eu sou conselheiro do CONFAL, ajudo a manter o patrimônio histórico. Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, né? Fui um dos criadores da Fundação Cultural de Uberaba, participei lá como conselheiro estou esperando só um novo conselho para poder entregar, mas quer dizer, até hoje a gente ainda pode dizer que ainda é do conselho a gente participa da comunidade, seja ela politicamente, seja ela culturalmente, seja ela empresarialmente, seja ela socialmente, de qualquer forma, ou seja ela familiarmente. Se você ainda constitui uma família, você já está ajudando a sociedade, você está trazendo gente para a comunidade para crescer, para ajudar a fazer ela crescer. Seu Gilberto Rezende, o comediante Carlos Alberto da Nóbrega, que tem mais ou menos a faixa etária de 80 anos também, ele falou uma frase assim, seriamente, assim, olha, na minha idade, eu não posso permitir, eu não tenho mais o direito de errar, porque não dá tempo para consertar. O que o senhor pensa disso? Dá tempo? Não dá tempo? A vida tira esse tempo da gente ou sempre é tempo? Olha, eu sou mais otimista, viu? Porque, como eu lhe falei, eu estou colocando meus vídeos, por exemplo, no Facebook. Eu espero ter o prazo de 20 anos para terminá-lo. Então, se o senhor tem 20, eu estou meio broto ainda, quer dizer, ainda tem uns 20 anos para frente para ficar velho, né? Porque velho é todo mundo que tem idade acima da gente. Broto, novo, é todo mundo que é abaixo. Então, por enquanto, eu estou na idade normal, não me sinto velho, continuo trabalhando tempo integral, durmo às 2 horas da manhã, porque é a hora que eu tenho para mexer no computador, correto? De dia a gente está trabalhando nas empresas, né? Eu até gostaria de enfatizar, já que nós estamos falando de empresa, 3 empresas que me trouxeram o maior prazer do mundo. Uma chama-se Triflora, porque me deu a oportunidade, por exemplo, de conhecer grandes empresas internacionais, inclusive fomos sócios de uma delas, a Shell. Para dar uma ideia para você, né? Para a Shell, eu comprei uma fazenda na Bahia que tinha uma distância daqui a Ituverava de comprimento e 20 quilômetros da largura, dá 134 mil hectares, 22 mil alqueires, é a área para encaixar. Então essa me deu muito prazer de trabalhar. A outra empresa que me deu muito prazer é a Casa do Folclore, por ter a oportunidade de montar todo esse acervo e, ao mesmo tempo, hoje serve também de encontros sociais, né? De casamento, essa questão toda, e a gente revê amigos através das festas que outros companheiros levam para lá. Mas eu gostaria de enfatizar um terceiro setor em que a gente atua e que também me dá muito prazer, porque esse vai ficar mais no futuro do que todos os outros, que são os loteamentos rurais. São Basílio, que hoje já tem lá uma boa população, Santa Fé, que já tem uma boa população, o Parque do Café, que está crescendo bem, e ainda tem a Praia do Rio Claro, que nós esperamos começar agora para que seja no futuro também. Daqui 50 anos, essas 2 comunidades já vão ser cidades, ou cidades satélites, ou distritos, né? Distritos praticamente não vão ser já agora. Porque elas são bem próximas, né? Muito próximas, são 30 quilômetros. O Parque do Café é 10 quilômetros daqui de Uberaba, né? 10 quilômetros. A praia, tanto a Praia do Rio Claro, quanto Santa Fé, quanto São Basílio, são 30 quilômetros. Mas eu falo assim, já são comunidades que já têm postos médicos, telefones, linha de ônibus, eleitores, isso é importante, né? Eleitores, iluminação. Faz funcionar a cidade, né? Ter eleitores significa que temos políticos que se interessam pela região, então, que lutam por ela, que são então, depois reconhecidos, então são votados. Isso é importante porque com isso faz com que a comunidade também cresça, né? E a gente fica orgulhoso de saber, bom, a vida da gente passou, ou está passando, mas a gente deixou alguma coisa feita no meio, né? Eu tive a oportunidade, durante a minha vida, de criar 32 empresas, de participar mais ou menos de 15 associações e entidades, né? Sejam elas culturais, sejam elas de natureza associativa,
pura e simplesmente de ajuda, como o Lions Clube, né? Eu já fui do Lions, sejam elas de caráter empresarial, como a associação, o SIGRO, já fui presidente do SIGRO também, né? A Associação dos Reflorestadores, criei a Associação da Indústria de Alimentação, né? Na época era a Associação dos Contabilistas, isso há 55 anos atrás, meu Deus, já faz muitos anos. Mas, e agora estou criando a Associação dos Violeiros, eu acho mudando a vida da gente, a Associação das Folias de Reis, a gente criou, sou presidente de honra dessa questão. Então, criar as coisas é muito importante, muito bom, porque você sempre deixa uma semente para que depois aquilo se transforme numa árvore frondosa, que todos possam viver sob a sua sombra. Isso é importante. E dentro desse cenário de contribuição do desenvolvimento econômico e social, também o senhor acabou contribuindo com a formação de muitas pessoas, né? Muitas pessoas, milhares, eu vou dizer para você milhares. Porque se eu somar os funcionários que a gente teve nas diversas empresas, passam dos 4.000. E aqui, por exemplo, eu posso citar 3 nomes bastante conhecidos que já foram meus funcionários. Um é o Nácio, né, que trabalhou no Jornal da Manhã. O outro é o Anderson Adalto, que já tinha unidade, ele foi meu funcionário em 3 companhias. E outro, o Tony Carlos, né, que ele fala com muito orgulho, que trabalhou na Plastiminas, né. E interessante, contando sobre o Tony Carlos, já que nós estamos na casa dele, não é desdoro nenhum para ele, mas o apelido dele lá dentro da Plastiminas era prefeito. Prefeito, que idade ele tinha? Porque ele sempre falava, eu ainda vou ser prefeito de Uberaba. Desde menino com essa ideia, essa obsessão na cabeça, né? E vai acabar sendo, né? Porque ele é muito novo, ainda é jovem, nossa, só tem um futuro pela frente muito grande, é um bom político, está aí, né? Bastante cotado em todos os partidos. Então, eu me recordo bem dele de dizer, o prefeito, tanto quando ele foi eleito vereador, nós mandamos uma comunicação para ele, dizendo que aguardávamos, né, poder enviar o futuro prefeito aos nossos parabéns, nossas congratulações pela participação. Nosso tempo está esgotando, eu quero fazer uma última pergunta para o senhor. Qual que é a perspectiva em relação à cultura agora em Uberaba? Existe... o Anderson deixou um legado muito importante, que se o Piau souber aproveitá-lo, vai ser de fundamental importância para a cultura uberabense, que é a legislação de incentivos fiscais, que existe em todas as outras cidades grandes e importantes do Brasil. Já teve uma vez aqui, na época do Luiz Neto, que se aproveitou, o Uberaba nunca teve tanto evento cultural, a não ser na época do Wagner do Nascimento. Mas a melhor época foi do Luiz Neto, exatamente por causa dos incentivos fiscais. Então, esses incentivos, que já foram aprovados aqui na Câmara, e que a presidente da Fundação imagina que em 2014, ele tenha início, aí o Uberaba vai conhecer uma nova modalidade. Porque, infelizmente, não existe da parte do empresariado uma cultura de doação, uma cultura de participação. Precisa que ela inicie através do incentivo para depois realmente ele ver a importância e o retorno daquilo em outros níveis, não só cultural, mas sociais, para depois então realmente ele fazer investimentos próprios, mas precisa primeiro o incentivo. Então nós vamos ter, mas infelizmente não temos. Os prefeitos, a cultura nunca foi a prioridade de prefeito nenhum, a não ser o Wagner, que colocou a cultura como parte prioritária. E o Luiz Neto, que através da lei Gilberto Cacheta, fez com que a cultura em Uberaba se desenvolvesse. Depois disso, nós tivemos o Marcos Monte na primeira gestão, foi relativamente bem em Concerto Maio, mas na segunda é um desastre. O Antes começou bem na primeira gestão, na segunda, como toda a segunda gestão, um desastre. Então esperamos que o Piau, independente de ser primeira ou segunda, em 2014, a gente faça a reativação, porque às vezes não é só, às vezes se confundem, isso é importante, às vezes confundem cultura com coisas artísticas. Ora, se você trouxer aqui um Chitãozinho Chororó, você está trazendo um artista, você não está trazendo cultura. Correto?
é um pouco diferente. Cultura, quando nós montamos a Fundação Cultural, foi para cuidar de cinema, literatura, balé, folclore, música erudita, agora, música popular, música universitária, isso não é cultura, isto é coisas artísticas, são shows que se paga para se ver, correto? E não traz nada de cultura, pelo contrário, vai me desculpar, eles trazem muito, vamos dizer assim, do ritmo estrangeiro. Então, é uma música alienígena, porque ela não é nativa. Vão sendo deixado para trás a nossa música raiz. Desculpe que eu sou um defensor da música raiz. Em troca, em prol de rock, em prol de jazz, em prol de swing, em prol de músicas que não tem nada a ver com a nossa realidade, com a nossa raiz, com a nossa vivência desde a época do descobrimento do Brasil. Essa é a grande verdade. Nós conversamos com o guardião da memória viva de Uberaba, que é o senhor Gilberto Rezende, e agradecemos imensamente a sua participação aqui em nome de toda a equipe, em nome do Poder Legislativo também, por ter nos concedido essa honra e essa entrevista, senhor Gilberto. Eu fico muito grato de ter a oportunidade, às vezes, de me exaltar um pouco na defesa daquilo que a gente acredita, e me perdoe aqueles que possam se sentir ofendidos com alguma coisa, mas eu tenho a impressão que acho que não ofendi ninguém, não. Né? Eu fico muito grato, Vacilo, por essa oportunidade. Agradeço a você, agradeço a Câmara de ter essa oportunidade também de trazer esse programa maravilhoso que você faz, não é? E o seu programa é um programa que a gente sempre o vê com muito carinho, porque você tem muito carinho com seus convidados, com seus assuntos, e isso é muito interessante para o Uberaba. Muito obrigada. Então, eu acabo também de informar que nós temos, né, além da divulgação na TV digital, que é na 61.1, que é na TV Câmara, o nosso programa Movimento, também na TV Universitária, e nós temos também o canal no YouTube. Então, né, quem não tiver oportunidade de assistir na TV, logo estará disponibilizado também no canal YouTube como o programa Movimento TV Câmara, que é uma produção da Câmara Municipal, que é presidida pelo vereador Elmar Goulart. Tem também na mesa diretora os vereadores Samir Cecílio Filho, Franco Cartafina e o Paulo César Soares, ou China. Nós terminamos por aqui, agradeço a sua audiência e até breve.